I think this camera gives a good like. It's really in the end. Yeah, he's genuine stuff. And I leave it done, but this is what I was listening before, what I said to you. Ci sono 22 piani pure se ci fosse un altro noi siamo una produzione Giro veramente che sei tu e... Allora questo è il fondo. Nossa, fica muito bom, pai. Algo que después fluye hacia el mar. Vale. Por esta razón, en Pompeya la calle estaba inundada. Gracias a las piedras, los habitantes cruzaban la calle sin mojarse los pies, las piernas. Cuando se cuentan dos o una...
Yavaş bir göçe bas. Onu yaştasın. Con i cadetti no. Però la vedo l'ora. Sì, ma senza figlioli tutto, ma con figlioli non io l'abbiamo già visto l'altra volta. Tam masażem Dał tam ją i pod... Cześć, Добре, показахме затвора. Este é o Teatro Grande de Pompeia. Já andei bastante sobre a cidade de Pompeia, o fórum, e o principal fórum, e o fórum triangular. Perto do fórum triangular tem o Teatro Grande, que é onde eu estou. Eu já estive num teatro romano, mas não aqui em Pompeia, perto de Roma e de Nápoles, perto do Vesúvio. Eu estive junto com o meu genro e minha filha, lá na capital da Helvécia romana, que é a Vético. Nós vimos em Helvético, nós vimos o teatro, mas também vimos o anfiteatro. Esse aqui não é o anfiteatro, é o teatro. O teatro de Helvético, ele estava bem danificado, ainda existiam as bancadas, mas não estava do jeito que está aqui inteiro. E a parte do teatro, que é o palco, o cênico, o proscênico, ele lá em Helvético não existia, mas aqui ainda existe, ele não está intacto, a parte de cima não existe mais, mas ainda existe a parte de baixo. Eu vou tentar chegar mais perto, porque eu quero ver como era. E ainda dá para ver o mármore nas bancadas lá de baixo. Isso em Helvético não existia mais, claro. Facendo i complimenti a voi, Perché siete proprio bravi. Ok, mi manca solo l'auricolare su. Grazie tesoro, veramente gentilissimi.
cosa che noi difficilmente quindi apprezzeremo, questi giochi tra gladiatori. Allora, vediamo queste serie 7 dei video di fare attenzione a quello. There, I'll go. Left? Oh, there, more there. Ah, ok. Vou no banheiro, tá? Mas se naquela época... Prata e ouro. Era moeda. De prata, de ouro até cobre. Un'altra casa e questo signore qui era molto più ricco rispetto a quello. Eppure questo signore aveva un bordello, gestiva un bordello. Ma come mai troviamo bordelli all'interno delle case oppure a fianco? Perché... Or we can enter. It's already coming. Troia era mura, quindi i greci avevano pure soldati un regalo per noi, tutto dicono. Chegamos ao anfiteatro de Pompeia, aqui onde os gladiadores lutavam, mas animais e também comícios. Ele é diferente do teatro, porque não tem um palco. O palco é o centro. Então, o palco é bem maior do que o palco de um teatro propriamente dito. E também aqui eu não vi mármore, e tem uma parte da arquibancada que desapareceu também, assim como em Helvéticon. Mas eu notei algumas coisas sobre Pompeia que eu quero registrar. Sabe, deu para perceber que aqui é uma fonte rica de renda para a cidade de Pompeia, porque vem turistas do mundo inteiro todos os dias ver a cidade de Pompeia. E é claro, existe toda uma relação e uma rede econômica de turismo, de agências de turismo, de guias turísticos das mais variadas formas. Desde os guias de agência de turismo, mas também os guias que são de algum modo ligados à profissão, que é a minha profissão, a profissão de historiador, de educador.
Então, numa das casas lá de Pompeia, de um cidadão rico de Pompeia, uma das funcionárias do parque, porque aqui é um parque de Pompeia, eu não sei qual a função dela, mas a função dela não era a de apresentar a casa para os turistas. A função dela era vigiar, uma vigilante. Então, o que ela... Porque eu estou com o casaco de frio, que é adequado para a Suíça, mas não para o frio que está fazendo aqui. Então, comecei a sentir calor e tirei, não tinha onde colocá-lo, e minha filha ajudou a colocar na minha cintura. Então, aí ela, quando eu entrei, eu vi ela olhando ostensivamente, de modo agressivo. Não precisa olhar daquele jeito, mas ela fez questão de olhar de modo agressivo, demonstrando teatralmente que ela estava olhando para a minha cintura. Assim, será porque ela estava insinuando que eu tinha bombas, como no Oriente Médio, como os terroristas fundamentalistas islâmicos? Logo euzinho aqui, que tenho uma versão total ao fundamentalismo de modo geral e especificamente ao fundamentalismo muçulmano, nenhuma simpatia. Então, assim, já foi meio agressivo aquele olhar. Depois eu estava na casa conversando com meu genro, a minha filha, e o meu genro estava seguindo uma guia. Ele estava atrás porque ele estava ouvindo as explicações dela em alemão. E ele achou proveitoso. Agora, para mim, não. Sabe por quê? Porque eu vi muitos desses guias falando em italiano. Um deles é um velhinho falando com as crianças. E eu fiquei emocionado porque eu me vi nesse velhinho. Mas o que ele falou ali não era novidade para mim. Eu passei anos pesquisando o Império Romano, portanto, não me acrescentou nada ao que eu já sabia. Agora, sobre Pompeia propriamente dita, eu comprei vários livros. Então, assim, cada casa daquelas, cada ponto daquele, eu não preciso nem vir aqui na cidade de Pompeia ao vivo para conhecer. Aliás, eu já conhecia Pompeia de livros, teoricamente. Agora, eu quis vir aqui para ter essa experiência que é sensorial, de o que é estar numa antiga cidade romana, que também é uma das primeiras obras de escavação arqueológica da minha área, né, de história, porque ela começou a ser escavada, Pompeia, no século XVIII, e foi Pompeia que ensinou os arqueólogos a como fazer arqueologia. Então, para mim, simbolicamente, isso tem um peso muito grande. E, claro, eu não tinha ideia se Pompeia, no inverno, neste dia, nesse momento, estaria com muito vento, frio, ou não, porque aqui é perto do mar, né? Então, eu não tinha. Então, eu vim preparado, porque para mim era o desconhecido. Livro nenhum diz disso, a sensação térmica do visitante no dia 6 de janeiro de 2023. É impossível ter esse tipo de informação, teoricamente, por livros, a não ser vindo aqui. Então eu vim para uma dimensão de Pompeia que era desconhecida para mim, que era estar em Pompeia. Isso era importante para mim. Por isso eu vim preparado para enfrentar frio. Cheguei aqui, eu comecei a sentir calor. Aí eu tirei o casaco, coloquei na cintura e eu vi os guias. Algumas vezes eu gravei, mas assim, eu gravei poucos segundos, porque na minha cabeça está um filme que eu pretendo fazer sobre Pompeia, um documentário, um filme documentário. Mas o meu documentário não ganhou nada, é Creative Commons, e é na linha do cinema verdade. E, portanto, se tem uma coisa que não há nas coisas que eu faço, é dinheiro, a não ser dinheiro que eu gasto no meu bolso. São documentários que saem caros para mim. Se eu for computar o dinheiro que eu gastei para vir de Jaguariúna, região de Campinas, para vir em Pompeia, isso faz parte da produção desse documentário. Portanto, quem está gastando sou eu. Eu não vou ganhar dinheiro em troca. Não vai haver lucro nenhum. Mas essa é a minha proposta de cinema artesanal. Eu não quero entrar no circuito industrial. É muito estressante para mim, eu não aguento aquilo.
eu não vou me inscrever em festival nenhum, portanto eu não vou ganhar prêmio algum. O máximo que vai acontecer é eu doar esse documentário para um museu, coisa que Pompeia é um museu a céu aberto. E a vigilante da casa lá do homem rico de Roma, ela veio, sabe, aquele velho problema que eu tenho desde que comecei a filmar. As pessoas ficam inventando leis que não existem e elas se sentem poderosas em reprimir, como se elas tivessem autoridade que não foi dada a elas. Então, pelo que eu sei, aqui ainda é uma democracia, está sob a vigência da Constituição antifascista, né, depois da Guerra Republicana da Itália. Então, eu sou um cidadão estrangeiro, entrei aqui de modo legal, estou pagando as minhas despesas. E eu entrei para sair, eu não entrei para ficar aqui, eu vim só para fazer turismo. Então, assim, é agressivo o que ela fez comigo. E o pior foi que alguma pessoa mais chegada na minha intimidade deu razão, porque ela gosta muito de pesquisar árvores, a natureza, e o objeto de estudos dela é esse, é a biologia, é a floresta. O meu não, o meu objeto de estudos é a história, é a sociedade humana. Então, assim, tudo que tem a ver com a sociedade humana é meu objeto de estudos. A história presente, atual, aqui na Itália, é meu objeto de estudos. A história do país de onde eu venho, é meu objeto de estudos. É a minha área de atuação profissional. Então, se tem uma coisa que eu também conheço, são leis. As leis do meu país, as leis internacionais e alguma coisa da lei da Itália. Afinal, o meu genro é um advogado, ele é... Nem vou dizer porque fica indelicado com ele, mas ele trabalha na Suíça exatamente nessa área e que é pública, mas não quero entrar em detalhe o que é que ele é. Não. Eu acho que ele não gostaria que eu falasse. Então, assim, se tem uma coisa que eu não estou fazendo aqui é desobedecer a lei. E ela veio com aquela postura dos pequenos poderes feudais que sente prazer em reprimir, oprimir. Sinto muito. Eu sei, eu estou acostumado a fazer documentários nesse estilo que eu faço, que não implica em fazer um set artificial, não implica em uma equipe grande que está me acompanhando. Ela achou que essa filmadora que eu tenho, ela achou que era profissional. Eu fiquei assim honrado. Ela queria me reprimir, mas na verdade o que ela fez, ela me elogiou. Ela me tratou como um cineasta profissional, coisa que eu não sou. Eu sou um professor de história que faz documentários, mas documentários ao modo artesanal e na escola do Jean Rouch, do Cinema Verdade. Então, se ela acha que isso é profissional, muito obrigado. Graças a Emília, mas não é. Eu vivo do meu trabalho de professor, não do que eu produzo em termos audiovisuais. Certo? Eu sei que muita gente acha que eu estou errado, mas é a minha opção. Eu sou um franciscano. É uma pena que não vai dar tempo de eu ir lá na cidade de Francisco de Assis, mas eu gostaria muito de um dia ir na cidade de Francisco de Assis, porque eu sou um franciscano. Eu fiz um voto de pobreza quando eu tinha 15 anos. Eu não renunciei a esse voto de pobreza. Agora, o que é o voto de pobreza é bem complexo, porque não é do jeito que as pessoas pensam. O voto de pobreza não é viver na miséria. É bem complexo e eu passei durante 10 anos dando aula de história da igreja, então eu sei muito bem o que eu estou fazendo. E o meu voto de pobreza, ele se revela nisso. Eu gasto dinheiro para fazer filmes documentários. Sim, não objetivando lucro algum, prêmio algum. Então, claro que eu fico ofendido, claro que me atinge. Eu vim no trem de Milão até Firenze com um artista americano que faz design de sapatos e ele estava falando em inglês, mas deu para a gente se comunicar, né? Porque a minha filha e meu genro falam sempre em inglês e eu também posso entender e falar em inglês. E ele falou que os artistas são sensíveis. É verdade, é vero. Artista é sensível. Eu sou um artista, embora eu sei que muita gente, alguns não acreditam. Outros, como essa vigilante lá da casa de Pompeia,
eles me tratam como se eu fosse um cineasta profissional. Muito obrigado, senhora ignorante, porque a senhora quis me ofender, me magoar. E o que a senhora conseguiu foi que é muito ridículo a senhora pensar que pode proibir que se grave o som. Então, eu estou gravando o meu som com o microfone que ela achou que era profissional, gente. Sabe aqueles microfones que são colocados em um bastão e ele fica à distância com aquelas equipes de filmagem profissionais que ganham milhões de dólares? Pois é, tudo que eu não tenho. O que eu tenho é um microfone que ela achou que era profissional, mas eu considero que está na escala artesanal. E, na verdade, um dos objetivos dos meus documentários é exatamente esse, é mostrar que qualquer cidadão pode fazer. Agora, eu sei que não é porque qualquer um pode fazer que sairá automaticamente uma obra de qualidade, mas eu tenho compromisso em fazer a obra de qualidade. Obra de qualidade à la Van Gogh, certo? Que viveu na pobreza e não conseguia vender os seus quadros, mas ele tinha um grande compromisso em fazer algo de valor e de qualidade, não necessariamente com dinheiro. É o meu caso. Então, é isso que eu tento também mostrar. Agora, eu sei que não é porque a gente dá papel e caneta para alguém que automaticamente vai sair um Dostoiévski, um Tolstói, um Balzac, um Machado de Assis. É necessário algo mais do que o papel e a caneta. Então, não basta ter câmeras e microfones baratos, digitais disponíveis, para que surja automaticamente um grande cineasta como Pasolini, que eu sou fã de Pasolini, eu amo o cinema de Pasolini, Fellini. Eu fiquei honrado, sabe? Essa vigilante que quis me reprimir aqui, me impedindo de gravar sons na casa do homem rico de Pompeia, ela me tratou como se fosse um Pasolini, como se eu fosse um Fellini. Muito obrigado. Grazie mille. Vai reagir? Olha. Não nada. Per una moglie? A poco c'è da sempre. Questo qua è il più grande, è il più vecchio.
era il luogo di ritrovo dove si incontrava anche dove siamo adesso. É muito interessante, já estamos no finalzinho aqui da excursão, que é um aprendizado também de uma das mais famosas áreas de escavação arqueológica. Eu vi línguas de todas as partes do mundo, aqui do Oriente, da Ásia, espanhol, principalmente italiano. Tem muito italiano aqui, que a maioria dos visitantes que eu vi era de origem italiana mesmo. E também eu vi italianos falando ou napolitano ou siciliano, que eu não conseguia entender. Mas eu vi pouca gente falando português. Mas finalmente eu consegui, pelo menos 2 famílias falando português. Foi muito legal ver a minha língua sendo falada aqui também. O sol está se pondo, né, porque é inverno, então ele está se pondo mais cedo. E para a fotografia é um horário muito bom, as fotos ficam muito boas. Foi uma experiência boa de ter entrado em Pompeia. Quando eu entrei aqui de manhã, um pouco do desconhecido, apesar de eu conhecer, apesar de ver os mapas, ver os livros, as fotos sobre Pompeia, eu acho que eu ainda assim fiquei meio desconcertado, como se estivesse entrando num lugar desconhecido. Porque uma coisa é ver ali no papel, né? Ou aqui no filmado, outra coisa é ver, porque tem sempre a dimensão que eu digo que não pode ser captada, a dimensão da profundidade do espaço, do tempo, a temperatura ambiente, os sons ambientes. Então, a realidade concreta, a história é essa realidade concreta, ela não pode ser reduzida a nenhuma das outras dimensões, todas elas vão reduzir. Por isso que, mesmo que a gente conheça muito profundamente Pompeia em livros, em documentários, em filmes, em fotos, sempre é uma outra coisa entrar aqui na cidade. No finalzinho, que é esse momento que eu estou vivendo agora, então eu já tenho uma ideia melhor de orientação espacial, eu já sei o que é a cidade, o que ela tem para me oferecer. Então a primeira experiência foi do não sei o que é, e agora eu posso sair dizendo eu já sei o que é estar em Pompeia. E foi legal estar em Pompeia, apesar dos pequenos poderes feudais que sempre me irritam muito, que sempre me oprimem muito, de gente querendo proibir, de gente querendo exercer poderes que não foram conferidos a elas, essas pessoas, de gente inventando lei que não existe. No Império Romano, pelo menos, não tinha isso, né? Enquanto os imperadores viviam, havia a lei. Quando eles morreram, então ficou salve-se quem puder. Então, cada um foi a origem do feudalismo. Para Jaguariúna, se quiser caminhar. Aguarda a baba.